Último linha de passe durante o período da Copa do Mundo. Está no ar o Linha Dia 32. Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o último Linha de Passe especial Copa do Mundo, saudando a seleção francesa. A França fatura pela segunda vez o título mundial, o título de uma Copa do Mundo, com muitas virtudes, com uma zaga impressionantemente forte, com o melhor volante do mundo, chamado N'Golo Kanté, com o coração de meio de campo que funciona e como funciona o Paul Pogba, com atacantes que impressionam, a regularidade de Griezmann no mais alto nível, esse garoto, onde pode chegar, Mbappé, que com 19 anos faz gol em final, comemora o título mundial com a seleção da França, bota, quem sabe, nós vamos discutir isso no Linha de Passe, a França num novo patamar, no patamar das grandes seleções do futebol mundial. Estamos chegando para o Linha Dia 32. Você é o nosso convidado, você que esteve conosco durante todo o período da Copa do Mundo. Estamos abrindo o último Linha de Passe especial Copa do Mundo Rússia 2018. Você participa conosco por esta hashtag Linha Dia 32, Linha Dia 32. Estou com Arnaldo Ribeiro neste domingo, com Jean Oddi, Paulo Calçade e Mauro César. Estamos chegando depois do título francês. A Croácia tem muito que comemorar também. A Bélgica tem o que comemorar. Os ingleses não lamentam a quarta posição. Quer dizer, os times que foram à cabeça, os quatro melhores, as quatro melhores seleções da Copa do Mundo, saem felizes depois da realização da Copa na Rússia. Arnaldo Ribeiro. Saem felizes, nós também, né? Boa noite a todos. Saímos felizes também, porque eu acho que a Copa acabou entregando o que se esperava. Paulo Andrade, parabéns pelo palpite certeiro na campeã, França. No Linha Dia 1. Parabéns, Arnaldo Ribeiro. Parabéns. Palpite certeiro, Paulo Andrade. França campeã. Mas falando sério, eu acho que o título da França não surpreende. Essa é a questão. Não surpreende mesmo. E chegou muita gente acostumada a focar no Brasil, na Argentina, no Cristiano Ronaldo, no Messi, no Neymar, ou na Espanha, que já tinha sido campeão uma outra vez, não colocava a França entre as favoritas, e a França, talvez, dos europeus, fosse aquela seleção que tinha mais potencial para ir longe na Copa, acabou conquistando. E a minha impressão, vendo a final, que teve problemas também de arbitragem, de sequência ao jogo, e também teve uma Croácia heróica, como você falou, a Croácia, depois de 3 prorrogações, jogando para valer, incomodando, encurralando, fazendo um primeiro tempo muito bom. Com todos esses fatores, a minha impressão final sobre o título francês é que o título veio, a França conseguiu esse título sem, na verdade, forçar muito. Ela não foi ao limite. Isso é curioso, né? O time parece ter mais a render. Talvez pela idade. Os jogadores franceses são tão jovens que do time titular só o Giroud e o Matuidi não têm idade para jogar a próxima Copa. Isso é raro pra caramba. Você pega normalmente uma seleção que consegue um título e fala, putz, essa geração chegou ao ápice, os caras deram o último gás e conquistaram. Não, a França conseguiu fazer uma primeira fase tranquila e passar pelos mata-matas, sempre com a impressão, pela Argentina, pelo Uruguai, pela Bélgica e depois pela Croácia, sempre com a impressão que poderia jogar ainda mais, poderia dar ainda mais. E isso é bem curioso, porque a gente vai entrar depois, como você falou, no lugar em que a França ocupa hoje no futebol mundial. A gente conclui uma Copa do Mundo com uma seleção que conseguiu o título sem ser, digamos, tão incomodada assim, tão exigida assim, e que dá a impressão que tem mais a dar. Então você fala assim, putz, mas se os caras já conquistaram o campeonato mundial, é tão raro você ver uma seleção bicampeã mundial de Copa do Mundo por uma série de fatores. A França dá a impressão que não aconteceu nada muito surpreendente no mundo do futebol em 4 anos. Ela terá time com essa geração
para disputar o título na próxima Copa, seja onde ela for, com quantos times ela tiver. Essa é a minha impressão final. Um título merecido, justíssimo e previsível, na minha opinião. Já vou lançar a primeira enquete para você, fã de esporte, responder. É claro, né? Depois da festa, da conquista, de tudo que disse o Arnaldo a respeito da seleção campeã do mundo, a França, até parece meio esquisito o lançamento dessa enquete. Mas vale, né? Quem jogou o melhor futebol da Copa? Quem foi o melhor time da Copa? É a nossa primeira enquete. Você visita lá o Linha ESPN e responde. Qual time te agradou mais? A França mesmo, a campeã do mundo? A Croácia, com toda a raça, com a superação? A Bélgica, com seu futebol refinado? Sua melhor posição em todos os tempos numa Copa do Mundo? Ou outro time, outra seleção te agradou mais durante esses 32 dias de Copa do Mundo? Você visita lá o Linha ESPN, que é o nosso endereço no Twitter, e responde. Começa a participar conosco. Boa noite, Jean Oddi. Boa noite, Paulo. Eu estou de acordo com o Arnaldo em relação ao fato da França não ter chegado ao seu limite. Acho que claramente ela não chegou ao seu limite, ela não jogou o máximo que ela pode jogar, pelo que a gente conhece da capacidade desses jogadores. Eu só acho que não foi por não forçar, né? Quer dizer, é evidente que numa Copa do Mundo todo mundo joga o máximo que consegue, o máximo que pode. E acho que o time da França, pela qualidade técnica que tem, pelos jogadores que tem, certamente poderia ter jogado mais futebol. Eu até discordo de algumas críticas que foram feitas à seleção francesa em alguns jogos em que ela deu espaço para o adversário, mas fez o jogo que cabe para esse tipo de elenco. A gente falou um pouco ontem disso, né? Quando você tem dois caras como Griezmann e Mbappé, que são tão fortes na velocidade, na qualidade técnica, no jogo vertical, faz todo sentido que você dê o campo ao adversário, que você jogue um pouquinho mais recuado, até porque você tem volantes como Kanté, que é um ladrão de bolas excepcional, e o Pogba, que é um cara que, além de roubar as bolas, tem a visão de jogo e uma qualidade de passe absurda. Então, acho que o jogo de dar o campo ao adversário, esse cabe totalmente para a seleção francesa, e é normal que, independentemente do que aconteça daqui para frente, continue sendo a estratégia da seleção francesa. Mas acho que sim, em vários dos jogos a França deixou a desejar, ou ficou um pouquinho abaixo do que a gente imaginava que ela pudesse render. Hoje mesmo. Eu não gosto muito dessa coisa de espera o resultado e acha todas as justificativas para elogiar. Vi gente elogiando a França depois do primeiro tempo que fez. O primeiro tempo da França foi um primeiro tempo muito fraco. Acho que o segundo tempo foi um segundo tempo mais afeição do que a gente esperava da seleção francesa. Mas aí, até porque já na vantagem do placar, né? Quer dizer, acho que 1-1 talvez tivesse levado o segundo tempo para ser uma coisa totalmente diferente do que foi. Com a vantagem no placar, a França já mostrou que sabe jogar como nenhuma outra seleção nessa Copa do Mundo, né? Foi o que fez em várias oportunidades, foi o que fez contra o Uruguai, foi o que fez contra a Argentina, embora contra a Argentina tenha dado até mais espaço do que se imaginava e do que costuma dar. Acho que defensivamente a França foi muito bem, a gente vai falar depois das nossas seleções da Copa, né? E a minha defesa é quase toda composta por jogadores da França, então acho que a França tem, evidentemente, seus méritos. Olhando também para o que jogaram seus adversários, é uma campeã absolutamente indiscutível, mas sim, é uma seleção que acho que pode jogar mais. E acho que para a Croácia fica até um gostinho amargo, apesar do grande feito, do feito histórico, pelo que foi a partida no primeiro tempo, pelo que a Croácia jogou, né, apesar de todo o cansaço e do desgaste físico de ter enfrentado já 3 prorrogações nessa Copa do Mundo. A Croácia poderia até ter tido uma sorte melhor nessa partida, mas acho que é um título que está em boas mãos, né? Porque também, se a gente pega os outros times que eram favoritos ou que tinham qualidade para jogar tanto quanto a França, eles não jogaram. Do ponto de vista de jogo jogado, eu gosto mais do que fez a Bélgica, né? Eu acho que, para mim, a Bélgica me agradou mais ver jogar em algumas partidas. Aliás, na disputa do terceiro lugar, inclusive. Mas aí também é uma questão de gosto, né? De prazer do tipo de futebol que você gosta de ver, né? Então eu prefiro até o futebol que a Bélgica joga, mas acho que o título está indiscutivelmente em boas mãos com a seleção francesa. Eu tive a impressão em alguns momentos, Paulo Calçade, concordo com os dois, com o Jean e com o Arnaldo, a respeito do potencial dos jogadores franceses.
e a comparação com o que nós vimos na Copa do Mundo, e acho que a França poderia ter dado mais. Mas eu fiquei com a impressão, em vários momentos, que a França não precisou dar mais. Talvez seja isso que eu não consegui falar. Talvez seja essa a impressão. Ela preferiu administrar, repito, a impressão que dava, lógico, a Bélgica teve o seu momento contra a França, começou dominando o jogo, como a Croácia dominou boa parte do primeiro tempo hoje, mas a impressão é de que se estivesse jogando contra o Uruguai, contra a Bélgica, a Argentina foi um jogo mais maluco, né? Fugiu um pouquinho do script. Contra a Croácia até agora, a França estaria em vantagem no placar. Boa noite. Acho que se não deu mais, tá relacionado só à forma de jogar, que acaba gerando uma segurança dentro dos placares que ela foi construindo nos jogos. Então, você tinha vantagens e, no lugar de dar mais, ela sabia que o mais seria adotar aquele jogo que a bola geralmente é do adversário. Se você tem um adversário que controla melhor, mas seguramente ele terá a bola, e a França... Está vendo aqui como é que saem os ataques da França. Você tem 50% na zona de criação, é o lado do Mbappé, do Pavard. 50%. Os outros 50% estão no meio e no lado. Então, que é o Matuidi, que não é um jogador que vai puxar, como puxa o Mbappé. Então, assim, a França, Mbappé com Griezmann. E olha, aí olhando para a França, você tem Varane e Titi jogaram no nível que jogam nos clubes. São ótimos jogadores. Kanté também. Kanté joga o que a gente viu na seleção, ele joga no Chelsea. Pogba jogou mais. O Pogba foi o melhor Pogba dos últimos tempos, esteve na Copa, não no Manchester. Matuidi também. Não é um cara que nesse momento tenha terminado a temporada como o jogador indiscutível no PSG. Aí você tem o Griezmann abaixo. Para mim, o Griezmann no Atlético de Madrid, mas joga muito. Mesmo ele tem um papel muito importante, né, nos jogos. Isso explica, talvez, o Giroud no time. Porque esta temporada do Atlético de Madrid, o Griezmann foi muito bem. E também graças a uma parceria que é o Diego Costa, mordendo, mastigando, num baita trabalho de pivô e de arrastar e de prender e de retenção de bola, e o Griezmann com a sua qualidade técnica nas infiltrações, se aproveitando desse jogo. Chega num momento que o Deschamps deve ter pensado, talvez o melhor para o Griezmann seja oferecer aquilo que a temporada fez tão bem a ele. Pode ser, porque tentando entender a cabeça do treinador. Por que Giroud, que não faz gol, fica na equipe? Aí vai a discussão, muita gente nesse momento fala, aí Gabriel Jesus. A gente está falando de jogadores completamente diferentes, e na questão tática, você não tem o gol, mas tem numa tentativa de facilitar o jogo para o jogador de um nível superior. E Mbappé junto, né? Mbappé e Griezmann e Giroud. Você começa a olhar para o time e fala assim, bom, o meio de campo é Kanté, Pogba, Matuidi. Você não está falando de criadores, né? De repente de Rakitic, Modric, não que eles sejam. Também não vamos levar o Rakitic e o Modric. Por isso faz sentido esse jogo mais explorando a velocidade, né? Do que troca de passes. Acho que o Deschamps teve essa. Ele conseguiu, tão questionado que era, eu acho que de uma forma até justa, ele conseguiu ajustar a equipe, até colocando o jogador que você fala, mas o centroavante que não faz gol, mas proporciona um outro tipo de jogo, e uma equipe que reagiu o tempo todo muito bem, e não deu mais. Pode dar mais? A sensação que eu tenho é que pode. E que pode, com este time, se quiser formar um time diferente, pode também. E aí, para concluir essa participação inicial, acho que Inglaterra e França deixam uma pedra fundamental aí para a próxima Copa. Porque o que a gente às vezes enxerga em algumas equipes elas desaparecem ao final do Mundial, que é o fim do ciclo. É o limite. Então, por exemplo, total. A Alemanha vai ter trabalho, vai ter que manter os jovens, mas tirar os caras mais antigos que já fundaram na Copa. A Bélgica já está na Argentina, transição. Brasil. A Argentina, então, precisa encontrar pedra ainda, que não sabe onde está. Então, o Brasil parte também de um ponto médio, tem alguns jogadores para o futuro, mas nas questões de ideias, de estrutura, estratégia, de jogo, tem que construir, pode dar trabalho. Então, acho que essa Copa marca o seguinte, como vai ser a caminhada de agora em diante para os outros? Estão olhando a França? Porque a França não acabou. Se a França fosse a Croácia,
com a média de idade, acabou, começa do zero, Exatamente. e vamos ver o que acontece para 2022. Não, a França tem que ser monitorada agora jogo a jogo, porque ela pode jogar mais, entregar mais. Acho que isso traz para o próximo Mundial um trabalho na concorrência, tem que ser um trabalho muito refinado, porque você já tem um concorrente que pode melhorar, chegar mais maduro e com mais futebol do que teve agora. O que é bom, né? Eu acho ótimo. Lembrando que a França não teve aqueles que seriam seus 2 laterais titulares nessa Copa do Mundo, né? Porque a escolha dos laterais acabou sendo condicionada pela condição física daqueles que seriam os titulares. Então, acho que valeu, mas... Combinou com... Acho que valeu. Os dois fizeram Copas boas. Fizeram. Copa boa. Mas eu acho até que talvez o potencial ainda cresça. Né? Se você tiver os laterais que eram que se imaginava como titulares no começo da Copa do Mundo, nas próximas partidas, nos próximos torneios, que aliás começa em setembro, né? Na Europa agora não tem mais pausa, né? Tem a Nations League começando em setembro já, e a França evidentemente larga como uma das favoritaças, embora a favoritaça já morreu, acertei, agora acabou. Acabou, você acabou? Oi, Mauro, boa noite. Não teremos mais favoritaças, então? Acabou, aposentou? Perdeu o glamour, Não sei se você terá condições emocionais de comentar. Essa notícia não pode ser dada assim, né? Essa preparação. Parar por cima, né, Arnaldo? Parar por cima. Essas pessoas têm que ser preparadas para isso. Né? Aprendendo com o Joaquim Eduardo Tironi, nessa altura, Del Bosque. Uma crise de nervos, né? Porque como é que ele vai bolar as enquetes e todas as sacadas geniais sem o favorito? Gasgou com a cerveja. Né? Tá tossindo essa hora. Eu acho que a França foi, assim, não coloco em discussão, merecimento, longe de mim, mas acho que a França é mais uma seleção que se acerta durante a Copa do Mundo, né? O que acontece em muitas ocasiões. O caso mais famoso talvez seja a Itália de 82, até mais escancarado por conta da diferença da primeira fase para o que aconteceu depois. Mas assim, é uma seleção com ótimos jogadores, que evidentemente pode render mais, eu concordo, mas que ela buscou o caminho para o título. Não importava qual seria esse caminho, como. Eu preciso vencer, tem que ganhar. Eu perdi uma Eurocopa em casa para Portugal, caí para a Alemanha nas quartas de final na Copa passada, e foi 1-0 só no Maracanã. Se passa pela Alemanha, era uma candidata a título. Enfrentar o Brasil, provavelmente teria vencido o Brasil, talvez não de 7-1, mas acho que venceria o Brasil, era um time melhor o Brasil. Bem, dispensa comentários daquela seleção brasileira da Copa passada. E aí, numa final com a Argentina, teria todas as condições. Era um time que poderia ter brigado pelo título em 2014. E vinha sendo questionada, principalmente depois da Euro. Chegou com uma mudança muito grande, 6 jogadores diferentes na estreia em relação à equipe que perdeu para Portugal lá no Saint-Denis em 2016. E o Deschamps buscou o caminho. O caminho que ele encontrou foi esse. Não é um futebol primoroso, não é um futebol extremamente vistoso, é um futebol, acho que bem pragmático, com jogadores que podem oferecer mais, podem, de fato, ter um repertório um pouco além desse jogo de eu uso muito bem a bola parada, eu faço 1-0, eu espero, eu tenho um demônio que é o Mbappé que corre para burro ali e tal, e eu vou incomodar os caras. E vou me sustentar aqui atrás muito bem, como soube se sustentar muito bem. Não por acaso, vocês citaram, né? Kanté, Varane, Umtiti, por que jogaram tão bem? Porque foram muito acionados. O Varane hoje parecia um limpador de para-brisa, tudo ligado, pum, 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 pum. Por quê? Porque os croatas, em dado momento, jogavam a bola na área, forçavam o jogo, e os zagueiros franceses acabaram dominando ali o pedaço totalmente. A questão do Giroud, é sempre bom lembrar que o Giroud é um jogador mediano, é um jogador que é reserva no Chelsea, fez 13 jogos pelo Chelsea, foi reserva em 6, né? Era reserva no Arsenal na maior parte do tempo. E sempre foi um jogador de compor elenco na Inglaterra. Aquele cara que de vez em quando ele vira titular, volta para o banco, é um cara de segundo tempo para tentar mudar um jogo, né? O Wenger usava muito ele no Arsenal para, quando precisava forçar um pouco o jogo no pivô, ter um cara dentro da área. Mete o Giroud, vai lá, vai jogar, vai para lá. E de vez em quando funcionava, fazia uns gols bonitos até. Quem acompanha só a Copa do Mundo, não acompanha o futebol internacional, coloca lá gol de Giroud no YouTube. Você vê cada gol maluco. É impressionante. Fez nenhum gol na Copa, não chutou uma bola no gol, mas ele tem uns gols assim impressionantes. É um jogador muito. Ele é meio desequilibrado, né? Ele vai de altos e baixos, mais baixo do que altos. Eu acho que a grande discussão aí da ineficiência do Giroud como centroavante, né? Embora tenha dado assistência, fez algumas boas jogadas como pivô,
inclusive assistência importante no gol do Mbappé contra a Argentina, né? Que foi um jogo maluco, mas encardido, apesar da bagunça da seleção do Jorge Sampaoli, que já partiu dessa para uma outra oportunidade profissional, né? Não dá para dizer que é melhor, né? Não sei se é melhor. Acho Foi que dessa para melhor, porque sabe-se lá onde dessa vai para parar outra. o Sampaoli. Sabe lá o que, né? Então, eu acho que aí a discussão ela não vai acontecer porque o time foi campeão. Se porventura a Bélgica empata o jogo e leva na prorrogação nos pênaltis, a discussão seria como é que leva o Giroud que perdeu aqueles gols incríveis contra a Bélgica e deixou o Lacazette, que joga no Arsenal, que é, eu acho que um jogador melhor que o Giroud, um centroavante de mais qualidade, mais técnico, que eu acho que se entenderia melhor ali, é forte também e finaliza. Então talvez essa fosse a discussão. Provavelmente seria essa discussão entre os franceses, né? Lá no linha de passe francês, o pau ia cantar. Os caras falavam, como é que pode? Foi eliminado, devolve o Giroud, porque não tinha outro centroavante. Não. Ele começa com o Dembélé, que não é da posição, forçando o Griezmann a jogar na posição que não é dele. Não funcionou, o Giroud entra no final, joga bem contra a seleção do Peru e ganha a posição. Depois ele realmente não vem bem, né? Eu acho meio bizarro tentar usar o Giroud para justificar, como já vi também, o Jean citou alguns comentários, né? Vou citar também, para justificar a ineficiência como centroavante do Gabriel Jesus. Então, porque o Giroud não fez gol, então é legal. Então, o legal é ter centroavante que não faz gol. Porra, que barato isso, hein? Hoje vimos um goleiro que não defende bola. Subacite, brincadeira, né? Bolas plenamente defensáveis. Ele nem ia na bola, bracinho de jacaré, não se atirava na bola. O gol contra do Mandzukic, ele olha e tenta defender com os olhos. Era difícil. Mas, cara, o goleiro tem que saltar naquela bola. Se o cara tem uma boa explosão muscular ali, elasticidade, ele vai tentar buscar a bola. Não foi, ficou olhando. Depois o gol do Mbappé é um negócio ridículo, mal colocado, e ele fica ali olhando a bola entrar, assistindo. Ou seja, os dois goleiros hoje foram, aliás, terríveis, né? O Lloris também. O Lloris é o legado negativo do Guardiola, né? Essa mania de todo goleiro achar que tem que jogar com o pé. Não é para qualquer goleiro. E não é em qualquer situação. Você tem o Mandzukic se aproximando, o Varane marcado aqui. O Umtiti foi quem recuou a bola para passar a bola para o Umtiti, tinha no meio do caminho o Mandzukic. Cara, tá 4-1, dá um bico lá para frente, afasta o perigo, tranquiliza e segue o jogo. Mesmo que você perca a posse de bola, lá no meio os caras vão brigar por ela, recupera. Aí o goleiro quer driblar na área. Não teve maiores consequências porque a Croácia não teve força para chegar o bom é que a um eles terceiro gol. facilitaram a escolha do melhor goleiro da Copa, né? Nenhum dos dois. Exatamente. Tava bem disputada. Tava bem disputada. Sem chance. Os dois hoje foram assim terríveis. Eu achei atuações assim sofríveis dos dois. O Lloris com um erro imperdoável que não tem maiores consequências porque estava 4-1, ficou 4-2. Você imagina se acha um tiro de fora da área ali e tal, a Croácia faz um gol de diferença. Fica uma maluquice. Então, se vira um 4-3. Não chegou a ficar perto disso. Mas poderia ter acontecido. Um jogo que estava totalmente dominado. Com 19 minutos estava 4-1. Foi uma final, eu achei até bem abaixo a final. Uma final de Copa que com 19 minutos é resolvida. Só uma lambança do goleiro, algumas atrapalhadas poderiam mudar o destino das coisas. O jogo foi resolvido, pode ir buscar uma cerveja e tal, pode ir ao banheiro, então já está resolvido o jogo. Quem estava acompanhando o jogo não foi aquele jogo tenso, eletrizante. Pelo placar. Acho que pelo placar e pelo jogo. Aí a Croácia ela praticamente morre e tenta um esforço final quando ela ganha um gol de presente. Isso, né? A França se impôs, assim, eu achei de uma maneira, isso eu achei legal. A França é muito maior que a Croácia como seleção de futebol, né? A Croácia estreou na Copa do Mundo em 98, foi terceira colocada e de lá para cá não passou da fase de grupos. Exceto agora, evidentemente. E numa das Copas que foi 2010, ela não se classificou. Eliminada em um grupo que tinha a Austrália, que se classificou, e 2 vezes o México. Foi eliminada por poderosas seleções. Não caiu no grupo da morte, por exemplo, da Copa passada, que tinha 3 campeões mundiais, Itália, Uruguai, Inglaterra, mais a Costa Rica. Ela foi eliminada pela Austrália, e pelo México 2 vezes. Então, a seleção que ela não tem um grande histórico tirando 98. Dessa vez fez uma história diferente. A França, ao contrário. A França se impôs como um time grande se impõe diante de um time pequeno. Mesmo jogando não muito bem o primeiro tempo, mesmo contando com um pouco de sorte aqui e ali, contando com o VAR, inclusive no lance do gol de pênalti, que eu acho que, na minha opinião, foi bem marcado. Acho que abriu o braço dentro da área ali, deu um tapa na bola, pênalti. E acho que ela teve assim, uma postura até bem fria para um time que tinha uma pressão, pelo menos em tese, da derrota em casa para Portugal, na Eurocopa em 2016. Se fica em desvantagem no placar, se o jogo fica complicado, esse fantasma poderia incomodar, porque Portugal é uma seleção inferior à França e ganhou dentro da França. E a Croácia, pela história e tudo mais, embora até tenha ficado mais com a bola, finalizou mais e tudo, também não é uma seleção com um histórico, com um peso de uma seleção francesa. E acho que eles tiveram uma postura assim muito, muito altiva, de um time muito seguro
como deve ser. O grande, quando joga contra o pequeno ou médio, ele tem que ter esse comportamento. E foi, na minha visão, uma final de um grande com um pequeno. Com um pequeno no momento de médio. Tentar transformar agora a seleção da Croácia numa potência. E nem é, na minha visão, um time... A Bélgica tem mais história que a Croácia, mas também não é um grande do futebol. Mas a Bélgica tinha um time, não história da seleção, um time muito forte. Tinha. A Croácia acho que não é um time tão forte como a Bélgica. Também acho que a Bélgica é uma pena que não tenha chegado na final. Poderia ser fato, a final. Hoje, sem dúvida alguma, foi realmente uma espécie de final antecipada. Foi. Um clichêzão e tal, mas enfim, aquele jogo. Se aquele jogo fosse na final, Bélgica e França, teria sido provavelmente uma final bem mais interessante, porque é um time muito mais forte, muito mais competitivo, com mais jogadores de qualidade espalhados pela equipe, com um goleiro bom. Sim, sem dúvida. Né? E não com, pelo amor de Deus, Bacete, né? Brincadeira. Eu acho que o que nós falamos da França para a Croácia é exatamente o contrário, né? A Croácia parece ter ido no limite do que pode dar. Né? Todos os sentidos. Não é? Físico, técnico, psicológico, técnico. Se a França poderia ter dado mais, ter feito mais, e não fez por um motivo ou por outro, a Croácia é o contrário, né? Parece que foi no limite, foi até onde poderia, até além do que poderia, talvez. Sim, eu acho que a reação... Até eu fiquei surpreso com a solidariedade em relação ao VAR no Brasil, ou as críticas ao VAR quando a Croácia sofre o gol que foi o 2-1. Porque ali, qual que é a impressão? Como é o pequeno com o grande, é isso mesmo? Muita gente torce pro pequeno nessas situações. E a Croácia fazia um primeiro tempo heróico, melhor que o francês, jogando as suas últimas cartadas físicas. O gol 2-1 acabou com o jogo, literalmente. Ponto. E aí, assim, acho que a discussão, ela vai além do VAR. Acho que o VAR nessa Copa, do jeito que ele foi adotado, modificado, utilizado de uma forma, utilizado de outra forma, utilizado com insistência na fase de grupos, utilizado com parcimônia no mata-mata, eu acho que a impressão geral é que ele não voltaria do jeito que voltou numa final de Copa do Mundo. E acho o seguinte, o VAR na Copa, ele acabou, e acho que talvez esse legado seja o mais perigoso, ele acabou banalizando a penalidade máxima. E a Copa teve uma penalidade máxima nesses moldes. Por quê? Porque qualquer lance de dúvida para pênalti dentro da área é o momento, já que o VAR, e isso foi importante até a final, distinguir uma falta, aquela que foi cometida pelo Griezmann, que originou o primeiro gol da partida. Porque o VAR não atua em faltas. Ele atua em faltas dentro da área, em pênaltis. E ele banalizou o pênalti. Eu sou do tempo, não sou saudosista, que eu fui educado com isso, penalidade máxima. Tinha até um bordão. Pênalti é tão importante que tem que ser batido pelo presidente do clube. Hoje tem pênalti todo dia. Os caras cansam de bater pênalti. Todo adversário. Isso não é pênalti nem aqui nem na China, pra mim. De fato, o Mauro falou, o braço aberto, tava numa pose. O Matuidi, ele trisca a bola a 1 centímetro do Perisic. Aí, ó, tipo, a reação, o pequeno desvio na bola pode bater em qualquer lugar. Não, vai lá, vê 10 vezes, olha lá, isso não tinha acontecido em nenhuma partida do mata-mata até agora, vai lá na televisão e dá a impressão, pela reação do péssimo árbitro argentino, tá mal desde... O árbitro tá mal desde o hino nacional, dos hinos nacionais, você já percebeu? O cara tava mais nervoso do que o Mbappé no jogo. Ele já vinha fazendo uma Copa, digamos, regular, né? Regular e recorrendo várias vezes a televisãozinha lá. Péssimo árbitro. E dá toda a impressão que ele apitou o pênalti sem a menor convicção. Foi ver 20 vezes, viu o replay, viu lá, viu... Parecia que entrou outra imagem. Tem até você mandou um meme maravilhoso que é ele olhando pela 88ª vez a televisão e aparece o Ronaldinho. Entendeu? E assim, na dúvida, e esse é o jogo que a gente gosta. Na dúvida, você não pode dar pênalti. Na dúvida. É o contrário. Na dúvida, você não dá. Numa final de Copa do Mundo tá empatada. Você não dá. Você mata, você define o jogo. O cara definiu o jogo, na minha opinião. E eu acho que a França mereceu vencer, a partida, inclusive. Acho que a França venceria em qualquer circunstância, na minha opinião, dentro daquele raciocínio seu. Quando precisava, a França acelerava. Quando precisava, a França pressionava. Quando precisava... Só que dessa vez, no segundo tempo, nem precisou. Estava vencendo por 2-1.
o contra-ataque à sua mercê e ela destruiu o adversário no segundo tempo. Então, eu acho assim que é uma utilização tão diversa do recurso durante o Mundial que a gente sai do Mundial sem um padrão. Isso que é curioso. Eu acho que sai totalmente com padrão. Totalmente sem padrão. Estou totalmente de acordo com você. Totalmente sem padrão. Afinal, consagrou o VAR. Consagrou o VAR onde? Não, o VAR hoje tem um padrão. É o da Copa. Qual o padrão da Esse Copa? aqui. O da fase de grupos? Não, ele foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa, Calçade. Foi a mesma coisa. Nenhum mata-mata parou. O que muda nenhum mata-mata parou para... Primeiro que o pênalti na várzea no pênalti é pênalti. Não tem pênalti mais na várzea. Não, pênalti é interpretativo. Não, então, é um lance interpretativo. Por isso que tem o VAR. Aí ele parou, ele viu... Mas por isso que ele não define a interpretação. O que foi determinado para os árbitros antes da Copa, eu já falei aqui no Linha durante o mês. Sim. Os espanhóis tiveram uma palestra de arbitragem. E foi falado para os jogadores, atenção, lances, bração na bola, serão marcados nesta Copa do Mundo. Sim. Muito cuidado. Então é o seguinte, teve externo, a gente pode discutir o externo. Agora, esses caras foram orientados a, não é assim, qualquer bola, a bola desviou e bateu, não é pênalti. Esta bola tem o movimento da cabeça e o braço para dar uma encaixada se a bola passar. Tem as duas coisas. Ali... Ele vem já aqui para fazer. Não, essa é a sua interpretação, eu discordo. Então, mas é do árbitro. Eu discordo, eu não acho que o cara tá com o braço. Esse time tá com o braço. A bola vai passar aqui, vai entrar na pequena área aqui, que ele. Não vejo isso acho nem. Que foi bem marcado. Nem revendo mil vezes. Tem um padrão. Vai ser difícil levar a vida sem o VAR depois. Não, porque vai virar uma ótima utilização. Então, eu só acho o seguinte. Os caras a gente e continuaram jogando. O problema é a gente querer satanizar o VAR. Claro. Por marcações que, infelizmente, acontecem também sem o VAR. Então, eu estou plenamente de acordo com você. Para mim, isso daí não deveria ser pênalti. Eu discordo totalmente. Acho que o cara vai ter que parar de pular se esse movimento, a bola na mão com esse movimento, a gente tiver pênalti marcado. Ele não teve nem a chance de fazer assim. É assim, infelizmente tem sido assim antes do VAR, em campeonato com VAR, em campeonato sem VAR. Quando o árbitro vê esse lance, infelizmente, por orientação da FIFA e uma orientação com a qual eu não concordo também... Você concorda isso que... Isso tem sido marcado. Você concorda então não é o VAR ou não VAR. Você concorda que a tendência, tanto que ele não deu na hora, sem o recurso e a pressão do VAR seria não dar esse pênalti? Se ele tivesse visto, infelizmente, ele teria dado. Ele não viu. E aí eu acho que assim, a padronização, ela tem que existir. Então assim, se ele não viu e se ele eventualmente visse do outro lado, ele marcaria... Ele não viu desse lado, que bom que existe um recurso para que ele veja dos dois lados e não deixe passar aqui e não consiga. Agora, eu estou de acordo, eu acho lamentável esse tipo de pênalti tem sido marcado o tempo todo, mas isso não tem a ver com o VAR. E sobre a banalização do pênalti, Arnaldo, 380 jogos no último campeonato italiano, 340 jogos no último campeonato alemão. Nas últimas temporadas, tanto do campeonato alemão como do campeonato italiano, a gente teve um número de pênaltis menor do que na temporada anterior. Por quê? Então você concorda que na Copa ele não foi bem utilizado. Porque os jogadores, eles não é a utilização do VAR. Os próprios jogadores, eles acabam modificando o seu comportamento. Eu acho que assim, na Copa a gente teve 64 jogos, né? Um número bem inferior ao número de jogos que a gente teve no campeonato italiano e no alemão. Portanto, considero tanto o italiano como o alemão melhores parâmetros para a gente considerar que o número de pênaltis diminuiu nos dois, no italiano e no alemão. Nos dois o número de pênaltis diminuiu. E acho que, assim, cara, você sabe, eu sou favorável ao VAR, sempre fui favorável ao VAR, mas confesso, quando começou a Copa do Mundo, eu falei, nossa senhora, vai ser uma briga, vai ser uma discussão, vai ser muito polêmico, o que vai dar de bobagem, o que vai dar de confusão, e não deu. A passagem do VAR foi muito melhor do que eu imaginava. Depois de Portugal e Irã... E antes de Portugal e Irã, o que aconteceu? Essa visão dele... Você conseguiu achar 2 jogos na Copa do Mundo. Era todo dia na pauta. A visão do Arnaldo é o seguinte, foram 64 jogos, e você o VAR mudou o jogo durante a Copa. O VAR. Não foi o VAR que mudou, foi o VAR mudou o jogo, mudou. Não foi. Os jogos... Não, claro, o árbitro... O início, olha que os caras viram aquele festival no início, falaram assim, ferrou, eles vão pegar tudo. E aí, foram se amoldando. Deixa eu fazer aqui a enquetezinha rápida aqui em relação a esse lance. Foi pênalti? Infelizmente foi. O Arnaldo disse que não.
Pra mim foi pênalti, pra você foi pênalti. O Mauro disse que foi pênalti. Então o VAR ajudou o jogo hoje. Ué, então, ajudou o jogo. Fez justiça. Então, mas o problema disso, Arnaldo, é que esse lance não deveria ser pênalti. Virou pênalti. Essa questão é eterna. Justiça, qual justiça? Até isso é muito discutível, né? Eu acho bom essa marcação. Eu penso diferente do Jean. Eu acho que quanto menos subjetivo, melhor. Me incomodava muito aquela coisa de não teve intenção. Eu queria saber qual ser humano consegue saber o que está se passando na cabeça do outro. Sabe qual era bom termo, Mauro? Então, sabe qual era bom termo? Aquela coisa do movimento natural, que nunca existiu. Mas isso é muito, muito subjetivo também. Mas não é. Eu posso ser um bom ator. Esse daí é um lance de... Eu posso ser um bom ator. Se eu tivesse o jogo de braços de Eduardo Tironi no palco, por exemplo, que é um grande artista quando se apresenta cantando e tocando, eu poderia tocar na bola e o cara nem percebeu que eu fiz de propósito. Não, mas eu sei, Mauro. O que eu tô falando assim, a gente sabe qual é o movimento de um salto na hora que você cai e você... Eu acho essa forma mais objetiva. O zagueiro tá na área, cuidado. Deu um carrinho, veio com o braço levantado, a bola bateu. Amigo, um abraço. Mas você deu um carrinho. Você pode buscar o braço, né, Mauro? No chute, na finalização. O que me incomoda é a falta de um olhar mais rigoroso para as ações do atacante na disputa com o zagueiro. Porque o atacante também agarra, também pode usar a mão para levar a bola, como o Henry fez uma vez, né? E o custo dele é bem menor. Exato. Ele pode tentar à vontade que não tem risco de fazer o pênalti. E geralmente o olhar é mais rigoroso para os zagueiros, para os defensores, né? Isso me chama a atenção negativamente, independentemente de VAR, em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que pelo menos é mais objetivo. Abriu o braço, interceptou a bola com o braço, a bola viaja na direção da pequena área, se aproximando do gol. Ou seja, não sei o que vai acontecer ali. Alguém pode meter a criança para dentro do gol. Eu preferi o cara bloqueia com a mão. Eu gosto intenção ou não. Eu acho que é menos subjetivo. E dá menos margem para árbitros de diferentes escolas definirem esse bel prazer. E aí você tem escolas não Mas só... você não acha que está dando mais margem, Mauro? Está dando mais margem. Esse tipo porque de tem lance, um monte de... Não, só tem um monte de lance que não está sendo marcado. Só se o cara errar. Porque é o objetivo, abriu o braço... Desviou aqui, porque não sei o que... Aí é diferente. Então, se a bola desvia em outra parte do seu corpo e posteriormente toca na mão, isso está claro. A bola foi bloqueada com um tronco. O desvio, a proximidade tem sido considerada muitas vezes... A proximidade é subjetiva. Você não tem 1 metro para falar, não, peraí, o cara está meio metro, então é muito próximo. Isso acontece. Sabe, o grande problema... Mas não é o VAR isso. Então, sim. Sempre houve polêmica. O VAR não é uma coisa dissociada da arbitragem, é uma coisa da arbitragem atual. Cada vez mais se avança em tecnologia, no preparo físico dos árbitros, na atuação, e perde-se a essência da função do árbitro de futebol, que é ter bom senso, levar a partida e deixar os jogadores decidirem a partida. Os jogadores decidem a partida. O árbitro só tem que ser chamado quando não existe um consenso entre os jogadores, a grosso modo. O que a gente está vendo no jogo é que cada vez mais... Não existe um consenso. Não existe bom senso. De novo, o bom senso é você vai dar um pênalti final de Copa do Mundo empatado quando você tiver uma convicção monstruosa daquilo, porque você vai definir o jogo. O jogo mais importante do ano. Bom, mas então assim, o erro ali então é do Pitana, certo? Porque ele foi ali pra televisão, ficou... Ele bananou e foi consultar. Ele não, mas mesmo depois da consulta, ele tem a opção de dizer, não, pra mim não. Pra mim não. Mas o Paulo Andrade, você ele concorda? Tem, mas isso aí você concorda que depois... Mas ele tem que olhar, né? Na situação dessa, ele tem a obrigação de olhar. O cara tá falando pra ele. O cara, a partir do momento que ele vai olhar... Você deveria ver esse lance. Exato. Na minha opinião aqui, o lance, eu acho que é pena. Você tem que ver o videozinho ali. Vai lá olhar o Ronaldinho Gaúcho dar uma batucada, mas da sequência eu coloco lá a imagem do lance. Ele tem que ver, não tem como Se não veio lá de cima, olha, algo com uma convicção extrema, que você não precisa nem ver. O cara vai lá e deu um soco na bola. Ele pode ver, em final de Copa ou no primeiro jogo da teve Copa, muito pênalti. O pênalti soco na bola tem muito também. Qualquer um deve ir. Mas aí é outra coisa. Ali havia também, para mim, na hora da minha leitura vendo o jogo, os caras lá em cima também não... É um lance que depende de interpretação. Mesmo com o VAR é uma ferramenta que a gente já falou aqui, ele não vai tirar lance de interpretação. Ele vai filtrar 90%. Para mim, ele filtrou 90% da Copa. E ali teve uma pequena parcela que ainda permanece com o VAR interpretativo. E o cara foi lá e interpretou. É pênalti. O VAR corrigiu uma série de erros, mas indiscutíveis. E esses ninguém discute o VAR quando ninguém vai acabar com a interpretação por vez. O VAR, ele corrigiu uma série de erros indiscutíveis e ninguém discute o VAR quando ele corrige os erros indiscutíveis. Agora, quando o VAR é utilizado
para interpretações, como foi nesse caso, e eu lamento que a interpretação seja essa, mas me parece até que a interpretação correta, de acordo com o que a FIFA vem instruindo os árbitros, aí gera uma polêmica. Mas mesmo assim, repito, foram 64 jogos. A gente achou 2 jogos para ficar discutindo aqui de 64 na Copa do Mundo. Quais? O jogo de Portugal e esse jogo. Jogo qualquer, um jogo qualquer. Esse jogo aí qualquer. Não interessa, Arnaldo. Como não interessa, Jesus Cristo? Você está discutindo... É o jogo mais importante de futebol em cada 4 anos. Então, a sua lógica é, não vamos usar o VAR na final da Copa do Mundo. A sua lógica é essa. Acho que no jogo mais importante... interferir, mas eu então, penso que a assim, lógica é outra. No jogo mais importante tem que ter. Pô, tá bom. No jogo mais importante Beleza. você tira. Aí você deixa lá para o que Não é acontecer. isso, não é aí isso. você passa 4 anos falando, aquela bola De que novo, a interferência do árbitro no jogo Tapará. mais importante da Copa do Mundo tem que ser mínima. Então, mínima. Ele foi péssimo, ele interferiu no jogo o tempo todo. Então, mas... Isso aí cravou lá, acabou. O VAR interferiu o tempo todo no jogo. O árbitro. Mas aí você já não quer o VAR, agora quer tirar o árbitro. Não, você entendeu o que eu tô falando. Você entendeu o que eu tô falando? A escolha do árbitro era ruim, Arnaldo. Beleza, a gente falou desde o começo. Aliás, essa é outra questão. O VAR também é muito positivo, ele vai ser mais positivo quanto mais e menos utilizado, quanto mais melhores árbitros nós tivermos nos campeonatos. Então, não adianta. É claro que no Brasil, com o nível de arbitragem que a gente tem aqui, o VAR vai ser muito mais utilizado. A leitura pode vir errada lá de cima, do VAR. Os caras erram o tempo todo aqui. E ele não é o melhor árbitro da Copa. Agora, não é. Aliás, o iraniano que apitou foi indiscutivelmente o melhor árbitro da Copa do Mundo. Ele apitou a disputa do 3º lugar, o que prova que na a gente FIFA... nunca sabe o que está por trás. Só político. O Sandro Meirahit jamais apitaria... Mas ele foi muito melhor que Pitana, o Sandro Meirahit. Mas jamais. Depois o Coronel Nunes fez, na abertura da Copa, você acha que eles iam dar a final para um brasileiro? Não. De jeito nenhum. Aí o que fez? Bom, a Conmebol se juntou, comandou, tarará, vamos dar para um árbitro da Conmebol, porque o cenário permite. São 2 europeus, então vamos pegar um árbitro neutro. Tá bom, qual a confederação? Brasil nem pensar, coitado do Sandro. O Sandro foi atrapalhado por isso, que a raiva que eles estão do Coronel Nunes é gigantesca, Conmebol e FIFA, porque ele foi lá e fez aquela lambança no início da Copa, na votação para a Copa 2026. Aí caiu no colo do Pitana, que não é o melhor árbitro. Não vai excluir o melhor arbitragem. É essencial melhorar a arbitragem, independentemente do VAR, porque o VAR não vai resolver tudo. Sim. Eu achei que ele foi bem ali, até estava aqui revendo enquanto a gente está discutindo, a imagem está rodando ali. Quando ele volta, inclusive, para olhar de novo, eu achei bom. É melhor ele olhar de novo, já que parou o jogo, gente. Melhor ele voltar e olhar mais uma vez do que ele... Estou com uma dúvida, vê de novo. Mas ali eu acho que é um problema, porque ele transparece... Sim, mas é melhor... É o que o Arnaldo falou, ele transparece total insegurança na decisão. Sim, mas o que é mais importante? Você vê de novo para tomar uma decisão ou você olha correndo e... Aquele polonês lá do jogo da Islândia contra a Argentina. Eu sei, mas... O cara falava na vida dele, não quero ver nada. Só fazia assim, não. O melhor árbitro da Copa. O cara não olhava, quer dizer, essa é a falta de padrão. Um não olha, o outro olha 2 vezes. Claro. Mas isso é um final de Copa, uma grande responsabilidade. Um lance que pode ser capital. O cara olhou, ficou na dúvida, quero ver de novo. Então, mas não é bom transparecer aquilo, né, Mauro? Porque ele transparece a insegurança. Ele fala, putz, eu acho que o erro dele foi ter marcado uma falta que não foi falta, que gerou o primeiro gol da França. Mas França invertida. A gente vai ver a falta sim, mas faltas invertidas são várias. Se você pegar num jogo de futebol, você vai encontrar várias faltas que não são faltas. Penalidade máxima e penalidade máxima. A gente viu, na nossa história, assim, nossa geração, a gente viu árbitros brasileiros apitarem 2 finais de Copa consecutivas. O Arnaldo César Coelho, que se aposentou hoje, não pelo VAR, meu xará, boa sorte na sua nova empreitada. Em 82, Itália e Alemanha. Romualdo Arp Filho, em 86, Alemanha e Argentina. Qual foi o padrão? E era o padrão da arbitragem brasileira lá atrás. Não interfira no jogo. E os caras passaram incólume pela arbitragem. 1990, como é que foi a final da Copa? Interferência da arbitragem que marcou um pênalti inexistente para a Alemanha. Jogo igual... Não aconteceria. Quer dizer, eu não interfiro. Não sei que o árbitro vendo aquele lance... A regra para o árbitro é acerte. A segunda é interfira o mínimo possível. Não, agora, a primeira... Acerte. Marque corretamente. Então, mas, Jean, o acerte num lance interpretativo, ele é relativo, você entendeu? É isso que eu te digo. Ele tem um filtro. Nós vamos, a gente sempre... Mas esse lance, infelizmente, é isso. Você lembra o lance tem do... sido assim, pega com VAR ou sem VAR. Pega o árbitro brasileiro sem VAR da Copa do Mundo, Sandro Meirahit. O lance dele, até hoje, no Pacaembu, no Gil, no Ronaldo, tem 50 pessoas que acham que foi pênalti, 50 pessoas que acham que não foi pênalti. Esse lance, por mais que eu discorde e lamente que seja assim...
esse lance, infelizmente, tem sido pênalti. A FIFA tem orientado os caras a marcar esse tipo de pênalti. O Horácio Elizondo, árbitro argentino, É de qual lamentável, final? mas é assim. Do cabeçal do Zidane, 2006. né? Acha que não foi pênalti. Então, mas Com tudo a bem. pelota do cara. Que ótimo, assim. não mas tem- assim, não tem o que eu tô dizendo unanimidade. é, esse tipo de lance tem sido marcado pênalti sempre. É mais comum que se marque do que não se marque. Então, assim, aqui era muito fácil de resolver. Era só orientar aqui. Bom, se o cara tá pulando e o movimento é o movimento você não vai marcar pênalti. Mas, infelizmente, não é o que a FIFA diz. Então, pra mim, e outra, assim, eu só acho importante a gente lembrar que foram 64 jogos nessa Copa do Mundo. 64 jogos com o VAR. Repito, eu achava que ia ser muito pior. Foi muito melhor. Mas foi ótimo, assim. A Porque ele implementação foi do VAR e a utilizado utilização com foi ótima. parcimônia a partir do mata-mata. O jogo mudou. Qualquer que seja a jogo- justificativa. mas o jogo melhorou. Não, mas na fase de grupos foi O ótimo jogo também. melhorou. Porque os caras viram o seguinte, vai ser tudo marcado. Se vocês querem fazer, vai ser marcado. Aí os caras começaram a jogar outro jogo. E é isso que o VAR gera. Ele gera uma mudança na forma de jogar. Não. Então é o seguinte, a Croácia, se tivesse apitado o pênalti sem VAR, sem nada, ia ficar aquela conversa e aquela rodinha até o final do jogo. Aí ele foi lá, olhou, viu. Os jogadores não têm noção do que está rolando. Eles vão jogar bola. Porque só o árbitro viu e mais 3 bilhões de pessoas no planeta. Então tem essa questão também. Tem 3 bilhões vendo 3 o jogo, bilhões, 4, 3 bilhões, só metade achou que foi pênalti, só o metade cara achou que não foi pênalti. Ah, não sei. Ué, eu tô falando, os especialistas divergem. A metade é assim, alguém tem que decidir. E se o cara que decide Exatamente. tem uma ferramenta a mais para decidir, ele tende a formar uma ideia e uma convicção. Então se ainda gera dúvida, se divide o globo, mas este cara que vai ter que decidir, geralmente é o único que não vê. E ele passa a ver, ele vai decidir melhor. Contanto que não prejudique, conversa, contanto tá? que não se prejudique a dinâmica do jogo, e a dinâmica do jogo não foi prejudicada em nada nessa Copa do Mundo. Não foi. Não foi, Arnaldo. Não foi aqui Zé, agora? Não dá pra dizer que o VAR atrapalhou a dinâmica dos jogos de futebol na Copa do Mundo. Não dá. São 64 jogos. De novo, vamos olhar com... Não, é nesse jogo. Não, você acha que o VAR atrapalhou a dinâmica dos jogos de futebol na Copa do Mundo? Não acho. Acho que ele foi Então. utilizado com parcimônia e bem utilizado na parte de mata-mata. Pronto, acho que Na esse final, era o grande não foi temor. bem utilizado. Ficou 4 Quanto minutos tempo, pra mas ter quanto tempo ficaria parado o jogo se não O tivesse jogo ficou parado a Croácia 4 minutos e contestando? acréscimo foram 3. E a Contei. e 4 a minutos, Croácia contestando? acréscimo 3. Mas e o jogo parado para Agora, contestar? a França não contestou? Para o cara ver? Não, a França Ó, pediu. Então, ficou A cercando. França Né? pediu, Deixa eu mas lançar não é o jogador que pede isso. Isso aí veio lá de cima. Ah, mas você não viu? Olha, olha. Aí parou o jogo? Olha. Isso parou o jogo? Parou. Ah, ele parou o jogo? Parou o jogo. Quer dizer, a bola saiu por onde? Parou o jogo. O que parou? O jogo foi a saída da bola. Mas ele parou Quando a os bola 4 sai, minutos para ver a quando a televisão. bola sai, o cara fala assim... Deixa eu mudar um pouco o caminho da conversa. Eu acho que os posicionamentos estão claros e ficaram claros ao longo da Copa do Mundo, ao longo dos programas que a gente levou ao ar. Isso é- E não ficaram tem claros volta. em relação a esse lance aí e nada mais é do que a sequência da linha de pensamento que cada um teve durante a Copa do Mundo. Na lata sobre a final, sobre bola, sobre o que aconteceu em campo. O que você achou da final da Copa? Em uma palavra, Arnaldo. Até pegando o gancho prejudicado. E Jean, Eu achei divertida, mais do que... divertida. Os croatas não acharam, tá? divertido. Eles acharam também. Não Né? acharam. Calçade. Vou falar da questão técnica. Se fosse do VAR seria ótimo, mas é razoável. Foi assim um jogo razoável, não foi. Mauro, Fraca. fraca. Eu coloquei digna. É isso, né? Achei uma Tudo final diferente, digna. hein? É, exato, né? Pontos de vista e até assim, análise do jogo feita de maneiras diferentes, né? Tanto que eu acho que o meu digna vai na linha acho que sim. do seu divertida. Isso, né? isso. Acho que foi Mais ou menos na mesma linha. E os dois desse lado aqui também, mais ou menos na linha de análise mais técnica, mais tática do jogo. E o Arnaldo obcecado com o VAR. Não tô obcecado. Eu gostei, eu tenho certeza absoluta que eu gostei mais do jogo que vocês 4. Gostei mais do jogo, achei um bom jogo. Não, eu gostei. Eu achei divertida. Eu gostei do Bom jogo. jogo. A despeito do VAR, eu gostei do jogo. Se fosse um jogo da primeira fase, seria um jogo legalzinho com 6 gols, né? Como é final, ele ganha assim um outro status. Esse jogo me fez lembrar uma partida que foi também superestimada nesse ano aqui no Brasil,
que foi o 0-0 entre Grêmio e Atlético Paranaense, então, de Fernando Diniz. Que foi um jogo diferente dos jogos habitualmente disputados no Brasil, porque duas equipes que ficam muito com a bola e tudo mais. Mas não foi um jogo excepcional. Houve quem achasse o jogo sensacional. Eu já vi jogos que foram 0-0 que foram muito melhores do que aquele, na minha opinião. Não ter sido um mau jogo, mas não foi, na minha opinião, aquilo tudo. Acho que é a mesma coisa. Aquele jogo foi superestimado, penso, por conta da expectativa do confronto do time do Grêmio, que tem essa característica com o time do Atlético, que o Fernando tentava colocar para jogar daquele seu estilo. E o jogo de hoje ele tem, evidentemente, uma luz enorme em cima, porque é uma final de Copa. Mas achei um jogo desigual de uma equipe que tentou chegar, a Croácia fez o que era possível. Mas ali acho que havia diferença desde a camisa até os jogadores em campo, e mesmo sem a França ser tão bem como poderia, ela fez 4 gols, um goleiro em péssima jornada, goleiro Subasic da equipe croata. E o jogo com 15 minutos já estava meio sem graça, que estava 3-1. Com 19, 4-1. Que eu falei, 19 minutos, o cara vai lá buscar uma cerveja, o outro vai fazer um café, que não gosta de beber, o outro vai tirar um cochilo, porque já acabou. É sério. É diferente você pegar o jogo... A Copa passada foi um jogo eletrizante. Um jogo de pouca chance de gol, mas foi até o final ali, 0-0, prorrogação, Higuaín perdendo gol, Götze 1-0, na prorrogação, final dramático, a Argentina tentando empatar. O jogo da Bélgica contra a França. Foi o jogo do Brasil contra a Bélgica. Com o Renato Augusto perdendo um gol ali, como diria Silvio Lancelotti, nos estertores do jogo, né? Ali o jogo terminando cara a cara com chuta para fora. Foi um jogo, teve uma certa dramaticidade, um jogo disputado, brigado. Eu acho que hoje foi um jogo que se resolveu muito rápido. Assim, primeiro tempo, 2-1. Depois, 3-4, acabou, ali acabou. O Lloris ainda tentou dar emoção com aquela atrapalhada, né? Que também acho absurdo. Como um goleiro dessa experiência da final de Copa vai driblar. Você vai levantar a taça depois. E o Mandzukic, que é um cara que fez uma ótima Copa, um jogador super perigoso, experiente. Um dos, né? Jogadores que já... Tinham vários no time da Croácia também, que já estiveram no Brasil há 4 anos. Então... O cara com passagem em grandes clubes, joga na Juventus, jogou no Bayern, e aí ele poderia ter dado um pouco mais de competitividade ao jogo. Então, acho que foi um jogo que se resolvido muito rápido. Acontece, mas não foi uma partida... Para mim, ficou longe de ser o melhor jogo da Copa. Até o jogo da França com a Argentina foi mais legal. Sim. Porque a Argentina, sempre frisando, uma bagunça danada, mas teve viradas, teve momentos de instabilidade da França que permitiu que a Argentina virasse um jogo com uma boa dose de sorte. Aí a França reage e consegue fazer 4-2, a Argentina faz um gol no final, ainda consegue um ataque perigoso no último lance da partida. Foi um jogo de placar bailarino também, mas foi um jogo que teve mais disputa. O jogo de hoje, eu achei que foi um jogo que, dado momento, você fala, acabou, a Copa está resolvida, pode embrulhar e ir para a França, botar a fitinha na cor francesa e toca o barco e vamos embora. Uma quantidade de passes de um jogador na França para um companheiro foi do Lloris para o Giroud. Isso mostra direto conexão, a conexão e objetivo. Por que o Giroud está no campo? Não foi para o Mbappé, por exemplo. Até porque o Mbappé... Interessante isso. É a casquinha. Por exemplo, você pega para o Mbappé... Mas para o Mbappé, é verdade. Nenhuma bola. Porque o Mbappé também estava aqui, ó. O jogo começou com o Mbappé aqui, marcando do lado do Pavard, né, tendo um trabalho, né, violento para marcar. E uma saída... Se você olhar as conexões do Mbappé com o resto da equipe, tem 3 passes com o Pavard, 6 com o Pogba. Aí você entende o meio de campo, né? Pogba, Pavard, que é o lateral, ele afundado aqui defendendo. A hora que você vai para o ataque, são 3 para o Griezmann. Então a quantidade pequena. É o jogo do Mbappé, aquele jogo da puxada, do contra-ataque, com a vantagem ele ficou mais evidenciado. Mas é o estilo francês, que eu acho que pode mais. Eu não quero nem... Não estou aqui dizendo que a bola que o goleiro saindo por cima é um jogo pobre, o time que sai construindo aqui de trás, que é o jogo verdadeiro, o jogo rico. Estou dizendo que isso, embora eu prefira, eu gosto de equipes que saibam sair jogando. Prefira, acho um jogo mais legal de assistir do que apenas de aquela bola, bum, aí ganha a segunda bola e continua o jogo. Mas cabe perfeitamente ao estilo francês. Tá? Para estas escolhas, eu acho que o grande trabalho aí do Deschamps na Copa foi identificar algo que poderia dar certo, que insistir nele e ganhar o Mundial. Eu acho que você usou uma palavra interessante, escolhas. Escolhas. Muita gente olhava para o Deschamps e hoje, terceiro, né, na história apenas, a conquistar como jogador e técnico
a Copa do Mundo. Foi prático. E eu acho que ele foi prático Matuidi, e ele fez boas Giroud escolhas. Ele fez boas escolhas. Vamos lá, é que tá. Dirigir a seleção francesa, jogadores bons a França já tem, não sei quantas Copas aí. Dirigir a seleção francesa é um problema. Tem sido um problema. E ele termina a Copa do Mundo fazendo juras de amor ao elenco. Como elenco. Beijou todo mundo. Tal. Então, é aquilo que a gente falava. A ascendência do Deschamps, campeão em 98, sobre os caras, pesou. Mesmo que ele tenha deixado alguns, até por intenção, alguns bons jogadores, como Benzema de fora, para poder construir essa harmonia, entendeu? E acho que ele é uma figura importante. Aqui a gente falava da vivência de Copa. O cara tem uma baita vivência de Copa do Mundo, de situações, de detalhes, sabe? De coisas importantes que fazem diferença numa trajetória de 1 mês, 7 jogos. Claro que faz diferença. E acho que ele conseguiu, nesse aspecto, fez uma troca importante durante a Copa do Mundo, que foi a entrada do Giroud, mas manteve todo mundo... mesmo o Dembélé barrado foi um dos caras mais abraçados por ele na hora da comemoração. Então, acho que o Mandandá, goleiro reserva, também. Então, são coisas importantes durante a Copa do Mundo. E acho que ele é uma figura grande, respeitada pelos franceses, até porque hoje lá em Paris, na Champs-Élysées, enquanto estavam bordando a segunda estrelinha lá da França, muita gente ostentava as fotos, pôsteres, jornais da Copa de 98, que estava lá ele, o Blanc e o Zidane, era a única conquista, né? Por isso que a gente comparava com figura, em determinado momento, com o que o Dunga foi, né? Como jogador da seleção brasileira, né? Um estilo parecido, enquanto jogador, né? De liderança, de vibração e tal, e acho que ele fez um trabalho desde a seleção dos nomes, a alteração durante a Copa e a condução, muito bom. Agora, se a França perde para Portugal em 2016, e aí encara, como muita gente encarou a eliminação do Brasil, não, acontece, né? Acontece. E não vamos nem discutir nada, porque aconteceu uma fatalidade, um jogo. Ela vinha com Sanhá, Payet, Evra com 800 anos, fazendo um videozinho lá no Instagram. Vinha com aqueles caras todos que jogaram aquela Copa. Ele mudou meio time. Ele entrou com 6 diferenças na escalação em relação à final contra Portugal. E que depois ficou com 5, porque o Giroud recupera no campo a posição e barra o Dembélé. Porque o cara mudou mais metade do time em 2 anos. Claro que não foi assim, mas ele trabalhou nessa direção. Ele rejuvenesceu o time, bancou um time jovem e é claro que a derrota em Portugal teve impacto. Se a França passasse o rodo em Portugal, lá no Saint-Denis, ganhasse com autoridade 4-0, festa, Cristiano Ronaldo chorando e tudo, aqueles caras todos iam vir para essa Copa. Sim. Porque comecei a barrar os caras campeões da Europa em casa, com autoridade, uma grande vitória na final. Talvez um ou outro lesionado, quase do Koscielny, que se machucou, né? Esse não foi a Copa porque estava machucado. Mas, em geral, você vai acabar, os caras vão se sustentando nas suas posições. Então, houve continuidade do trabalho e tal, ok, mas houve uma mudança de rumo. Isso aqui não funcionou. A França não pode perder uma Eurocopa em casa para Portugal. Com todo respeito a Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa. Não pode. É algo... Se pensar nas duas seleções, em casa, é inadmissível. Com Portugal não poderia perder para a Grécia em 2004. Foi um absurdo também. Né? Isso não pode passar em branco. Perdemos em casa aqui para Portugal sem Cristiano Ronaldo, mas está tudo bem, isso acontece. Não. Alguma coisa tem que ser feita. Foi feita. Uma outra seleção foi montada num período muito curto, só de 2 anos, meio ciclo de Copa. O tempo do Tite, né? Sim. E o time foi campeão do mundo. Ganhou 6 jogos, empatou 1, que foi uma amistosão contra a Dinamarca, um jogo de compadres ali, que os dois estavam preocupados em manter suas posições e seguir em frente. Eu acho que isso é um bom exemplo de como lidar com a derrota. De não aceitar a derrota. De tirar lições da derrota e falar, peraí, isso não pode ser assim. O que aconteceu? Vamos esfriar a cabeça, mas vamos procurar os problemas aqui e vamos encontrar um rumo. Seguir na mesma direção, perder mais uma vez, não dá. E os caras conseguiram uma Copa do Mundo. Não é nada mal, você deixa de ganhar uma Euro, ganhar uma Copa do Mundo, eu acho que essa é uma das vantagens de estar... São 7 anos, né? Do Deschamps? Sim. Você pilotar durante um tempo maior Sim. O processo. Até na hora de mudar a importância do Deschamps, mas relativizar um pouco também, porque assim, olhar para essa seleção francesa, para esses 11 jogadores que entraram em campo, é muito difícil você fazer, do ponto de vista da escalação,
uma escolha diferente da que ele fez. Porque você tem a zaga, o zagueiro do Barcelona e o zagueiro do Real Madrid. Kanté, indiscutível. Pogba, indiscutível. Griezmann, indiscutível. Mbappé, indiscutível. O Matuidi, talvez você... E aliás... ali jogou Lemar, jogou Tolisso. O Matuidi e o Giroud talvez sejam os caras que você pudesse discutir, né? Considerando que os laterais, como eu disse, nem eram... Mas os laterais nem eram os laterais titulares. Então, mas tirou da cartola... meio que por questões físicas também, né? Também, mas essas opções... Ele não eram os laterais titulares dele. Então, eu acho que assim, claro que não dá para dizer... E a escolha do tipo de jogo, repito, embora muita gente critique, eu acho que é a escolha mais óbvia, né? Essa escolha de você dar o campo ao adversário, de você explorar um monstruoso jogador que é o Mbappé jogando pelo lado, com a velocidade que tem, com a força que tem, e o Griezmann, né? Mais ou menos com as mesmas características, embora com a força diferente, tá? Mas também veloz, também habilidoso. Muito bom, que o Griezmann é bom. Então, são dois jogadores... Eu acho que assim, as escolhas não eram muito difíceis, né? Seja para escalação do time, seja para a maneira que o time joga. Então, eu estou dizendo isso, não é para minimizar, repito, mas é para relativizar um pouco também, porque às vezes é aquela coisa, né? Numa Copa do Mundo, que o cara chega e acaba ganhando a Copa com um dos 3 elencos mais fortes do Mundial, e era indiscutivelmente assim, né? Todo mundo dizia que como elenco, como qualidade técnica, a França, a Bélgica e o Brasil até, talvez acima da Alemanha e da Espanha, que tinham muita qualidade mais pelos times, pelo que eles faziam nas eliminatórias, do que exatamente pela individualidade dos seus jogadores. Entendeu? Tivesse perdido na semifinal, caído em terceiro, talvez eles não viessem, o Deschamps não viesse ser citado como exemplo de nada. E para mim, vou te falar, como técnico, o Martínez foi mais exemplo de técnico, o Roberto Martínez. Mas é porque a gente fazia a análise que era a seguinte: a França tem ótimos jogadores, um grande elenco, mas tem o Deschamps. Eu acho que é por isso que vale a pena ressaltar as virtudes dele agora. Ninguém está dizendo que ele é o melhor técnico do mundo, porque foi campeão do mundo. Mas por que se fazia essa análise? Porque a França... Pelos trabalhos dele. Mas na eliminatória da Copa do Mundo foi impecável também, porque ele estava num grupo que era um grupo até complicado para o que são as eliminatórias de Copa do Mundo. Ele passou na primeira colocação, né, indiscutivelmente, não precisou jogar repescagem. Então, os resultados já tinham sido bons nas eliminatórias para a Copa. O que se discutia, que talvez possa continuar se discutindo, é o quanto, aquilo que o Arnaldo falava no começo da Copa, do programa. O quanto essa equipe poderia render, ou ainda pode render, e não rendeu. Então, assim, ele tem mérito, não estou tirando os méritos, acho que ele merece elogios e ser parabenizado pelo trabalho, mas não era um dos trabalhos mais complicados ou mais difíceis. É que a gente já Tanto viu... a escolha dos jogadores titulares, como a escolha do tipo de jogo. A gente já viu coisas óbvias com gente jogadores. Principalmente na França. Também, claro. Na França a gente já viu... O exemplo brasileiro mais recente, em 2006, você ter 11 jogadores acima da média em todas as posições e o trabalho ser mal conduzido. E tá a escalação atrapalhar é muito fácil, quer dizer, e eu estou de acordo. Né, para um técnico conseguir estragar também a boa qualidade de um elenco, é rápido. E a derrota na Euro reforça isso. Sim. Essa ideia. De que, se bem que aí você volta, também, ele fez alterações. Mas, assim, para o futuro, ele tem uma possibilidade de manutenção disso com trocando. Não dá para dizer hoje, tá bom, talvez para o próximo jogo, acho que até um compromisso que ele tem, essa é a escalação da França. Tá? Próximo jogo da França, setembro. Mas a partir ele não daí. Vai mexer muito nesse time. Pela idade dos caras. O time campeão do mundo fala: agora vou tirar o Giroud. O campeão do mundo, mas vai para o banco. Pô, não dá. A mexida dele vai demorar um pouquinho mais. Mas o Giroud, eu acho que talvez seja um nome que ele vai mexer sim. Até pela idade que tem. Mas eu digo assim... É que os outros ele não vai mexer, porque não dá para mexer. Mas não dá para reiniciar a temporada mexendo no time campeão mundial. Ele não pode. Ele tem que pelo menos começar a dar problema para mexer, senão ele fala, por que não? Mas você chega com o cara louco, ciclo encerrado. Obrigado. Campeão do mundo, sai por exemplo. Mas o campeão do mundo. Acho que naturalmente o cara vai perdendo espaço, vai ficando mais velho, vai saindo, até porque os jogos não param, como o Jean já lembrou, já tem jogo daqui a pouco. Então vai jogar uma, daqui a pouco ele não é convocado. O Payet teve uma lesão. E ele era um dos principais jogadores em 2016. Teve uma lesão, ele era o 10. Ele não foi para a Copa, eram 3 semanas de recuperação. A situação dele é parecida com a do Fred, do Renato Augusto.
Ele falou, não vai se recuperar, vai ficar se tratando na Rússia? Não vou levar. São decisões importantes, né? Rabiot não levou, Lacazette, Marcial, que joga no Manchester United, caras pesados. Ele fez escolhas, acho que, importantes. Eu acho que o melhor trabalho, para mim, foi o do Roberto Martínez, especialmente porque pegou um time sem uma camisa tão pesada, sem tanta tradição, e que vinha de competições anteriores com um técnico bem meia-boca, que era o Wilmots. Eu acho que o desempenho dele como treinador durante a Copa foi o que mais me chamou a atenção. Mas eu acho que os Deschamps têm aí um papel importante, fez escolha, ele ganhou, ele escolheu um caminho, tomou decisões difíceis e ganhou a Copa. E ganhou a Copa com autoridade, né? Ele conseguiu. Agora, a França, ela teve dentro da sua estratégia, o mérito de não permitir que seus adversários a colocassem em condição desconfortável, que é ficar atrás no placar. Ficou por alguns minutos contra a Argentina, mas a Argentina, aquela bagunça, não conseguiu sustentar quase nada, logo depois já virou para 4-2, estava 2-1, virou para 4-2, e nos outros jogos ela comandou o placar, contra todo mundo. E aí foi avançando. Hoje mesmo, o máximo que a Croácia conseguiu foi empatar o jogo, mas ela vira no primeiro tempo vencendo por 2-1. E aí ela fica muito à vontade. O desafio que não foi cumprido, digamos assim, pelos rivais foi colocar a França numa situação que ela tem que sair do seu jogo, da sua opção, que é esperar, como o Jean falou, para usar a explosão do Mbappé e outras características de jogadores, como o Griezmann, por exemplo. Fazer 1-0 e inverter a mão. Não conseguiu fazer. O Brasil passou por isso contra a Bélgica. A Bélgica abriu 2-0. Não que o Brasil jogasse como a França, mas o time do Brasil também gosta de esperar e sair rapidamente. E o Brasil teve que jogar em cima da Bélgica no segundo tempo, porque perdia por 2-0. Então, o que a Bélgica fez com o Brasil e colocou o Brasil contra as cordas, ninguém conseguiu fazer com a França. Isso é mérito da França também, gente. Porque você conseguir ficar sempre à frente do placar, nunca tomar 1-0 e carregar até o final assim, eu acho que é algo significativo. Vamos ao intervalo, voltaremos com mais França, campeã do mundo. Onde está a França agora no cenário do futebol mundial? E ainda dentro desta edição do Linha de Passe tem a seleção da ESPN na Copa. Vamos até cornetar. Será que o Linha de Passe vai cornetar a seleção ESPN da Copa do Mundo? Ainda nessa edição, vamos falar do Modric, eleito o melhor, o Mbappé, o melhor jovem. Enfim, tem bastante coisa ainda pela frente no Linha de Passe. O último Linha de Passe Rússia, Copa do Mundo 2018. Até já!